Olá, meus amigos, minhas amigas concurseiras, sejam muito bem-vindos. Hoje, mais uma aula a respeito de direito eleitoral. Hoje a gente vai conversar sobre as funções da Justiça Eleitoral, um assunto extremamente importante em razão da Justiça Eleitoral desempenhar algumas funções que normalmente os órgãos da Justiça não costumam desempenhar. Em razão disso, acaba sendo uma matéria muito importante da gente estar atualizado para não dar bobeira, e a gente acaba que ver algumas questões a respeito desse assunto nas provas. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês irem acompanhando comigo aqui os slides. Então, eu sou o Daniel Lopes, né? Para quem não me conhece, eu sou analista judiciário do TRE e o nosso concurso está focado aqui no concurso especificamente do TRE, concurso unificado que deve vir esse ano. Vamos conversar então, pessoal, a respeito dessas funções da Justiça Eleitoral e entender quais são essas funções. Vamos lá, então. Primeiramente, quais são essas funções que a Justiça Eleitoral desempenha? São quatro funções. A primeira delas, função jurisdicional, que é a mais comum no âmbito do Poder Judiciário. Quando a gente fala a respeito de Poder Judiciário, a gente pensa sempre na função jurisdicional. E o que significa função jurisdicional? Jurisdição vem justamente aqui. Quando a gente corta as palavras, a gente vê aqui de direito, né? Juris significa direito. E dição é justamente de audição, por exemplo, de falar, tá? A gente vem aqui, audição é de ouvir, né? Mas dicção, né? Quando a gente ouve a palavra dicção, a gente está falando sobre falar. Então, justamente sobre falar o direito. O que significa falar o direito? Nós temos, dentro do âmbito do Poder Judiciário, essa situação em que o Poder Judiciário é quem vai dizer o que o direito determina. Isso é, ele vai interpretar as leis e dizer o que as leis estão querendo dizer, o que os legisladores quiseram dizer com aquelas leis. E aí, dessa maneira, a jurisdição é justamente definir os conflitos de forma definitiva. Você define os conflitos por meio da aplicação da legislação. Isso é, você diz o direito, tá? Com relação à função administrativa, em regra, nós estamos falando sobre execução. Isso é, executar atos, pessoal. Executar atos. A gente vai conversar, a gente vai destrinchar exatamente o que cada uma dessas quer dizer, mas só aqui um panorama para vocês poderem entender. Mas, quando a gente fala a respeito de função administrativa, que é a função típica do Poder Executivo, que é a função de executar as coisas. Tá? Então, quando a gente faz, por exemplo, uma gestão de pessoas dentro de um órgão, a gente está executando ali uma gestão, a gente não está dizendo direito, a gente não está legislando, não está fazendo outra coisa, a gente está gerindo uma equipe e isso faz parte de uma função administrativa, por exemplo. Dentro do âmbito da Justiça Eleitoral, a gente tem, por exemplo, organização de eleições. Na organização de eleições, você está tendo uma situação ali de jurisdição, você está dizendo direito? Não, você está aplicando direito, você está colocando na prática aquilo que a legislação determina e fazendo com que as regras sejam aplicadas, tá? Então é diferente, a gente vai conversar sobre a função administrativa. Temos também a função normativa que tipicamente é realizada pelo Poder Legislativo, mas aqui na Justiça Eleitoral nós temos essa função também atuando de uma forma muito forte, tá? Muito mais forte do que nos outros órgãos da Justiça. Nós temos aqui realmente não somente a questão de você vai realizar o seu regimento interno, porque quem já estudou direito administrativo sabe, questão de jurisdição, administração, a função normativa, todos os poderes acabam exercendo de forma típica ou atípica. Por exemplo, o legislativo tem ali função administrativa? Tem, mas não é a sua função típica, é uma função atípica, ele exerce isso de forma secundária. A função típica de um poder legislativo é legislar, é a função normativa, função legislativa, tá? Quando a gente tem, por exemplo, poder executivo, o poder executivo administra, ele administra de forma típica, essa é a função primordial do poder executivo. Agora, o poder executivo possui ali a função normativa de forma atípica, ele também realiza ali uma função legislativa, embora em menor escala, em menor grau, tá? É por isso que existe essa distinção de típico e atípico. Aqui, no Poder Judiciário, a função típica, né, do Poder Judiciário é a função de jurisdição. No entanto,
ele também exerce função administrativa e função normativa, especialmente quando é criado o regimento interno dos órgãos. Quando os órgãos fazem seu regimento interno, eles estão ali exercendo uma função normativa. No entanto, acaba sendo uma função atípica porque eles realizam isso uma vez ou outra, não é a principal atribuição desses poderes. Agora, quando a gente está falando aqui dentro do âmbito da Justiça Eleitoral, existe uma diferença um pouco aqui com relação aos outros órgãos, porque a função administrativa dentro do âmbito da Justiça Eleitoral é muito forte, é muito, muito forte. Gestão de cadastro eleitoral, isso é uma função totalmente administrativa, né? Quando a gente fala a respeito de gerenciar eleições, de processos de eleições, também é uma função administrativa. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre poder de polícia, por exemplo. Poder de polícia também uma função administrativa essencial da Justiça Eleitoral. E aí, função normativa, a gente vê principalmente a situação das resoluções. Esse aqui seria o maior exemplo, né, a maior força com relação à Justiça Eleitoral quando a gente fala a respeito de função normativa. Depois, a gente falando de função consultiva, uma função muito específica também da Justiça Eleitoral, que é de resolver questões que são formuladas em tese. Isso é, pergunta-se para a Justiça Eleitoral alguma situação que não é uma situação baseada em um caso concreto, é uma situação em abstrato, e aí a Justiça Eleitoral dá a sua resposta com relação àquilo, e aquilo acaba gerando um efeito de uma consulta, um efeito de que tem que ser seguido posteriormente em razão das alterações recentes na LINDB. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar destrinchando a questão da função jurisdicional. A função jurisdicional, o que impera aqui é o princípio da demanda. O princípio da demanda, pessoal, que nada mais é do que o juiz apenas atuar quando for, primeiro, ele precisa sair da inércia, né? Ele precisa ser retirado da inércia, e o juiz vai aplicar o direito conforme ali foi postulado. Então, alguém entra com um pedido e o juiz vai julgar aquele caso de acordo com aquilo que foi pedido, né? Demanda é justamente isso, é um pedido, né? Uma demanda é um pedido, e o juiz fica limitado àquilo que foi postulado, isso é, aquilo que foi pedido. Ele vai poder exercer a sua tutela jurisdicional. O que é uma tutela jurisdicional? Ele vai poder dizer o direito, como eu falei para vocês, ele vai garantir o direito para uma das partes, né? Ele vai conciliar ali os interesses das partes e, em razão disso, ele tutela o direito, ele garante aquele direito para as partes. Eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, o exemplo aqui clássico aqui na Justiça Eleitoral é o exemplo da aplicação de multa. Multa eleitoral, por exemplo, em razão de uma propaganda irregular. Vamos dizer que ali um candidato estava praticando algum tipo de propaganda irregular, e essa propaganda irregular, alguém, né, um outro candidato, por exemplo, entrou com um pedido, ou o Ministério Público entrou com um pedido no âmbito ali da Justiça Eleitoral, e o processo correu. Quando a gente fala em função jurisdicional, a gente fala em uma ampla defesa, um contraditório, e aí, depois que esse processo correu, o juiz vai lá e aplica uma multa na pessoa, no candidato, em razão dessa propaganda irregular. Isso é uma função jurisdicional, a aplicação de uma pena de uma forma definitiva, em que correu um contraditório, correu uma ampla defesa, correu ali todo o devido processo legal. Então a gente está falando a respeito de jurisdição. Um outro exemplo aqui específico, bem específico da Justiça Eleitoral, é a aplicação da inelegibilidade. A inelegibilidade, que é um instituto que acaba que ataca aqui a capacidade eleitoral passiva. Isso é, vai impedir que a pessoa consiga se eleger, impedir que a pessoa consiga disputar as eleições, tá? Então, inelegibilidade, diretamente capacidade eleitoral passiva. A gente ainda vai conversar mais a respeito de inelegibilidade. Também, além da inelegibilidade, um outro exemplo aqui de função jurisdicional é quando o juiz
e caça o registro de candidatura, isso é, o candidato vai lá e faz o seu registro. Esse processo de registro de candidatura é um processo judicial, judicializado. Tá? Além disso, né, além de caçar o registro da pessoa, também é possível caçar um diploma da pessoa. Isso é, em razão de alguma ação que foi impetrada ali e houve qualquer tipo de situação, né, ou foi comprovada alguma fraude, por exemplo, alguma coisa, e aí é possível caçar o diploma de uma pessoa. Tudo isso precisa passar pelo devido processo legal, é uma questão de jurisdição. O juiz diz o direito aqui. Existem decisões, pessoal, do Tribunal Superior que tratam, deixa eu só colocar aqui, cassação de registro de candidatura e também de diploma. Uma questão muito específica, pessoal, aí já aprofundando um pouco mais, é quando a gente fala a respeito de situações interna corpóreas de um partido. Isso é, situações que acontecem dentro do âmbito de um partido que não tem a ver com um processo eleitoral. Se não está envolvido o processo eleitoral e já tem decisão do STJ a respeito desse assunto, se não está envolvendo o processo eleitoral, significa dizer que a decisão não vai ser dada pela Justiça Eleitoral. Por quê? Porque o partido político, ele possui uma autonomia com relação às decisões interna-corpóreas. Então, por exemplo, uma questão relacionada a uma convenção partidária interna dela ali, né, decisões de dentro do próprio partido, essas questões vão ser decididas pela Justiça Comum, tá bom? Por exemplo, uma validade de uma convenção, beleza? Questões que não estão relacionadas ao processo eleitoral em si, mas especificamente a parte interna de um partido político, é definida pela Justiça Comum. Então tenham isso em mente. Agora, com relação à função administrativa, pessoal. Com relação à questão administrativa, o principal exemplo que a gente tem é aqui a organização das eleições. A organização das eleições é eminentemente uma função administrativa, né? Imagine só você ter que organizar toda aquela eleição, você nomeia mesários, então você está escolhendo quem vão ser os mesários, você vai também designar os locais de votação, você vai poder ali também fazer aquela entrega, aquela organização de urnas eletrônicas. Então, aquelas urnas precisam ir para os locais, precisa ser definido o policiamento, tudo isso é uma função administrativa, tá? Não tem outra forma de definir isso. Além disso, além de tudo o que está relacionado à organização das eleições em si, claro que as eleições podem trazer repercussões jurisdicionais, né? É claro que pode, né? Então, acontecer qualquer tipo de problema, uma pessoa é presa em flagrante delito ao longo do dia da eleição, é claro que isso vai acontecer, é claro que isso vai ser um reflexo para a função jurisdicional, né? A pessoa que foi presa, uma ação de uma fraude, ou está acontecendo qualquer tipo de apreensão ali. A apreensão em si é administrativa, no entanto, isso vai acabar repercutindo em uma ação judicial posteriormente. Uma outra coisa aqui relacionada à função administrativa é a administração do cadastro eleitoral, que é também uma das principais atribuições, que é o cadastro eleitoral, é o quê? Né? O alistamento eleitoral, é o cancelamento, é a suspensão de um título, é também questões de transferência, questões de segunda via, tudo isso aqui é a administração de cadastro eleitoral, é morte, que aí precisa ser atualizado. Olha só, isso é totalmente administrativo, né? Não precisa ficar ali tendo uma decisão contraditória, uma ampla defesa. Então percebam que isso é totalmente uma execução. E uma outra parte extremamente importante aqui da função administrativa é o poder de polícia. Como que funciona esse poder de polícia? Pessoal, vamos dizer, e vocês vão ver quando a gente falar muito a respeito da lei das eleições. O poder de polícia está muito relacionado ali à propaganda, principalmente. Por quê? O que acontece? Vamos dizer que está acontecendo uma propaganda irregular. Quem que vai ali, quem que é responsável por fazer uma apreensão daqueles bens, ou então pelo menos determinar a apreensão daqueles bens e aí garantir que aquilo se resolva?
é a justiça eleitoral. Então, a apreensão dos bens, aqui quando eu falo poder de polícia, não estou falando de polícia em si, né, aquela que vai fazer a prisão de pessoas, não, a ideia de poder de polícia é realmente a mesma ideia lá do direito administrativo. A ideia de você fazer a apreensão de bens, de você garantir a regularidade das situações. Então, algo bem de execução realmente, aqui o que estamos falando, e muito, muito relacionado à propaganda política, propaganda eleitoral. E aí eu trouxe alguns artigos para a gente conversar. Aqui, artigo 41 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Parágrafo 1º diz o seguinte: o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercida, né? O poder de polícia será exercido será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais. Bom, parágrafo 2º diz o seguinte: o poder de polícia se restringe, veja bem, poder de polícia é restrito, tá, pessoal? Ele é restrito. Então, se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais. Então, veja bem aqui que ele não está punindo ainda essas práticas ilegais. Na verdade, ele está inibindo, ele está evitando que aquelas práticas aconteçam. Por quê? Porque é vedada a censura prévia, né? Isso é, a Justiça Eleitoral, neste momento do poder de polícia, não está definindo que aquilo pode ou que aquilo não pode, está simplesmente verificando que aquilo tem uma grande evidência de que não pode. Em razão de ter uma grande evidência de que não pode, ele vai lá e inibe aquela prática. Veja bem, a gente está falando a respeito de poder de polícia e não de fato exercer a jurisdição. Quem vai aplicar as penas, as multas e tudo mais é no momento que estiver exercendo a função jurisdicional. Aqui no caso não, aqui no caso é simplesmente inibir essas possíveis práticas ilegais, só que é vedada essa censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. A súmula número 18 do TSE, também muito importante, diz o seguinte: conquanto significa embora. Então, conquanto investido de poder de polícia, o juiz eleitoral tem poder de polícia, mas embora ele tenha poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a lei número 9.504. Vejam bem, gente, ele está diferenciando aqui a função administrativa da função jurisdicional. A função jurisdicional, o juiz é inerte, ele segue aquele princípio da inércia, o princípio da demanda, ele só vai atuar quando ele for demandado. É diferente, então não é porque ele pode inibir aquela prática ilegal, isso é, determina que a polícia vá lá e apreenda aquelas propagandas irregulares. Isso ele pode fazer, vá lá e apreenda, porque realmente tem essa aparência de estar irregular. Isso ele pode fazer, poder de polícia. No entanto, o juiz pode chegar aí, como você fez isso, vou te aplicar uma multa? Não nesse momento do poder de polícia. Ele pode fazer isso posteriormente, caso seja demandado, caso exista uma ação judicial. Então vamos diferenciar bem as duas coisas. Poder de polícia, retirada de propaganda irregular, não pode aplicar multa de forma imediata. Nesse caso em específico, súmula do TSE, não pode de ofício, vejam bem. Por isso que eu dei destaque na palavra de ofício e multa. Claro que se correr um processo judicial, aí sim ele vai poder aplicar uma multa pela irregularidade. Bom, agora pulamos para a função normativa, que é a função de realmente de legislar, tá? Seria o mais próximo que nós temos com relação a legislar. E aqui no TRE e no TSE, na verdade no TSE, nós temos a questão específica das resoluções. Tá? Resoluções podem ser temporárias, podem ser definitivas. Tá? Nada impede que o TSE emita uma resolução temporária. Isso é, essa resolução vai se aplicar só para essa eleição. Isso pode acontecer. Podem ser também definitivas. Em regra, as resoluções, elas existem para aqui destrinchar a lei. Isso é, vai pegar o que a lei diz, então Código Eleitoral, Lei das Eleições, tal, vai pegar o que essas leis dizem e vai
aplicar isso para o caso concreto com relação àquilo que, às vezes, a lei não tratou de uma forma tão aprofundada. Isso é, a resolução visa aqui detalhar a lei, é a função da resolução. Então aqui, pessoal, um artigo 105 da Lei 9.504, muito importante, diz o seguinte: até o dia 5 de março, decorem essa data, 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, então quem que vai fazer essa resolução? TSE. Atendendo ao caráter regulamentar, isso é, ele vai regulamentar a lei, ele vai detalhar a lei. E sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, como eu falei, a ideia é que ele detalhe a lei. Ele não pode ficar criando novas sanções, ele não pode ficar criando novos direitos. Isso, em regra, tá, gente? O que acontece na prática, né, interessa pouco para quem está prestando concurso público. A gente tem que pensar aqui com relação à lei. O que a lei está dizendo? Então, ele não pode restringir direitos, não pode estabelecer sanções distintas das previstas na lei. Poderá expedir todas as instruções necessárias para a sua fiel execução. Fiel execução do quê? Da lei. A resolução, então, é feita para garantir a instrução necessária para a execução da lei. Ouvidos previamente em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. Interessante essa necessidade de audiência pública. Então não esqueçam também a respeito disso que o TSE faz essa função normativa que é o detalhamento da legislação. Além disso, né, além da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, tratar sobre o assunto, o Código Eleitoral também trata sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: este código contém normas destinadas a assegurar a organização. Lembrando que o Código Eleitoral vem especificamente para tratar sobre a organização da Justiça Eleitoral, né? É ele que traz a organização da Justiça Eleitoral, lógico, além de vários outros assuntos, mas é ele que faz a organização da Justiça Eleitoral. E ele diz que contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente os de votar e ser votado. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução. Isso é, o TSE não trata somente das eleições. O TSE também pode, por meio das resoluções, tratar a respeito dos direitos políticos, como está falando aqui, pode tratar a respeito da organização, pode tratar a respeito desses direitos de ser votado, de votar, enfim. Percebam que o TSE possui uma ampla margem de função normativa aqui no âmbito da Justiça Eleitoral. Aí o artigo 23 ainda complementa: compete ainda privativamente ao Tribunal Superior expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste código. Então ele coloca lá, naquele momento em que fala a respeito das competências, ele diz que é uma competência privativa do TSE expedir essas instruções para execução do Código Eleitoral. Pessoal, com relação àquela resolução que tratou a respeito de desinformação, vocês vão se lembrar, né? Trata a respeito de desinformação, estabelece até algumas sanções ali, alguma coisa assim, tratando sobre a integridade do processo eleitoral. Então, desinformação vai ser punida ali, enfim. Isso foi questionado, porém o STF entendeu que era constitucional a resolução do TSE que tratava sobre a desinformação. A ideia é que entendeu que, na verdade, o TSE estaria atuando dentro da sua missão institucional, que é a garantia da democracia, e, além disso, também garantir o seu próprio poder de polícia. Então, em razão disso, eles dizem que, na verdade, não existe uma censura prévia com relação àqueles conteúdos, já que o controle judicial vai ser realizado posteriormente. Além disso, né, fica facultado ao Ministério Público fiscalizar as práticas de desinformação. Ele não impõe que o Ministério Público realize aquilo, mas sim faculta ao Ministério Público realizar aquilo. Então, o STF entendeu que não é inconstitucional, isso é constitucional essa resolução que trata a respeito das fake news, da desinformação, das notícias falsas. Tá? Isso é muito importante porque é bem atual o assunto. E o artigo 23A trata de um assunto importante também, coloco até um asterisco aqui para vocês, que diz o seguinte:
isso aqui 23A do Código Eleitoral. Diz o seguinte, ele traz uma ressalva a tudo isso que a gente disse até agora. O que ele fala? A competência normativa regulamentar prevista no parágrafo único do artigo 1º, tudo isso que a gente conversou até agora, né? Inciso 1º, inciso 9º do caput do artigo 23 deste Código, restringe-se a matérias especificamente autorizadas em lei. Beleza, por enquanto a gente falou isso, né? O TSE em tese não inventa nada, ele só detalha aquilo que já existe. E ele diz aqui, ó, sendo vedado, aí sim a parte mais importante, sendo vedado ao TSE tratar de matéria relativa à organização dos partidos políticos. A legislação trouxe uma restrição à atuação do TSE, que é organização de partido político. Por que organização de partido político? Vetou, né? Vedou isso aí, então, enfim, é uma decisão política, é uma decisão, talvez considerando a natureza privada dos partidos políticos, pode ser isso, mas de qualquer maneira, é vedado que o TSE trate a respeito desses assuntos por meio de resolução. Tá? Então, eu lembraria da seguinte maneira, olha, partido político é privado, em razão disso não faz sentido o TSE ficar tratando da organização dele por meio de resolução, tá bom? Vamos lá. Dando continuidade, agora tratar a respeito da função consultiva. Sobre a função consultiva, pessoal, é uma função bem diferente da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral também está aí para resolver e esclarecer dúvidas, esclarecer dúvidas e também prevenir futuros conflitos. Se a Justiça Eleitoral, a ideia é, se a Justiça Eleitoral explicar para ali os candidatos, explicar para os partidos como que a lei deve ser entendida, eles vão seguir aquilo ali. Se eles seguirem aquilo ali, a gente acaba prevenindo um futuro conflito entre as partes. Vamos dizer aqui, olha, estou com dúvida como que é feita aqui a questão do showmício, tá? Que são os comícios com aqueles shows. E aí o partido está com dúvida, ele entra em contato entre aspas, né? Lógico que ele vai peticionar ali o TSE, ele vai peticionar e vai perguntar, olha, o que a gente faz, né? Como que a gente resolve essa situação? A gente tem dúvida de como a lei deve ser interpretada nesse caso. E aí o TSE vai esclarecer essa dúvida, vai prevenir futuros litígios, vai responder àquela situação em tese. O que significa responder em tese? Significa responder em abstrato. Ele não vai entrar no conteúdo daquela disputa em si. Tá? Ele vai dizer como que a lei deve ser interpretada naquela situação, de acordo com a jurisprudência, de acordo com os doutrinadores, como que o TSE entende aquele assunto. E claro que ele não vai entrar no mérito de, o Joãozinho fez isso, a Mariazinha fez aquilo. Não, ele não vai responder em concreto, ele vai responder em abstrato, tá? É isso que significa. Por que concreto? Concreto é porque existe um caso concreto. E em abstrato é porque você está abstraindo daquele processo, né? Não tem nenhum processo vinculado a isso. É simplesmente uma pergunta em tese, né? Uma pergunta relacionada à legislação em si. Bom, a função consultiva é uma peculiaridade da Justiça Eleitoral, como eu já comentei, e uma peculiaridade interessante é que também o juiz eleitoral não tem competência para responder consulta. Isso é interessante, claro que também a junta eleitoral também não, né? A junta eleitoral e o juiz eleitoral não têm essa competência para responder às consultas. Quem tem competência para responder consulta é o TSE e o TRE. Tá? Com relação às consultas, a gente observa que o artigo 23 diz o seguinte, aí o 23 trata a respeito do TSE e o 30 trata a respeito do TRE. 23 diz o seguinte, compete ainda privativamente ao Tribunal Superior responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese. Como eu falei para vocês, não é uma consulta feita em concreto por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. O que eu mais vejo ser cobrado com relação a esse assunto é quem tem aqui legitimidade ativa, né, para poder solicitar essa consulta. Quem tem aqui é a autoridade com jurisdição federal ou então órgão nacional de partido político. Agora, para o TRE, a gente vê que a competência privativa dos tribunais regionais
responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas, também em tese, mesma coisa, por autoridade pública ou partido político. Vejam as diferenças. Aqui acima a gente vê uma autoridade com jurisdição federal, isso é, aquela autoridade que pode atuar em todo o país. Por exemplo, o presidente da República é uma autoridade com jurisdição federal. Ele pode atuar, o presidente da República é presidente no Nordeste, é presidente no Sul, não interessa. Tá? Ele tem uma jurisdição federal. Ou órgão nacional de partido político. Então, aqueles de âmbito de direção nacional, enfim, esses podem questionar o TSE. Agora, o TRE a gente vê autoridade pública, isso é, as demais autoridades públicas podem questionar o TRE. Ou então partido político, e aí ele não diz qual partido político, qual órgão, se é órgão nacional, órgão de direção, então quais outros? Os outros, né? Órgão municipal e órgão estadual aqui podem questionar o TRE em tese. Então lembrem-se a respeito, principalmente aqui, de quem possui essa legitimidade. É o que acaba sendo mais cobrado aqui. E pessoal, a gente vai finalizar aqui com relação às funções, né? Peço que você compartilhe com seus amigos aí a respeito das nossas aulas. Agora, na próxima aula, a gente vai dar continuidade a respeito do assunto de Ministério Público Eleitoral. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A gente se vê no nosso próximo encontro, então, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.